prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o professor Leonardo Finelli e estou aqui para dar sequência na nossa disciplina de Educação e Diversidade Cultural do 7º período do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Mais uma vez, eu felicito a todos que estão perseverando, no curso e avançando, já quase para culminar aí a sua formação, a finalizar a graduação, o que é um sucesso e, por tal, a todos eu parabenizo. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, eu vou compartilhar aqui a apresentação e, com essa, a gente vou dar sequência com o conteúdo da disciplina. Ok? Então, como eu disse, nós estamos no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, atualmente coordenado pelo professor Dr. Otávio Cardoso Filho, na disciplina Educação e Diversidade Cultural, ministrada por mim, professor Leonardo Augusto Couto Neto. Dando sequência ao nosso caderno didático, os autores iniciam com a discussão sobre as reflexões conceituais introdutórias e começam com uma epígrafe, para nos começar a fazer pensar sobre a nossa pauta. A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isso é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. Aqui a gente começa a pensar, começa a ter a reflexão sobre o fato da diversidade cultural, ou mais precisamente, da diversidade individual, das diferenças individuais. Cada um de nós é um indivíduo único, ímpar, singular, e essa singularidade nos torna diferentes de todos os outros indivíduos que já existiram, existem e irão existir, apesar de apresentarmos também similaridades que nos tornam, por exemplo, todos humanos, todos membros de uma mesma espécie. Eu trago essa imagem para fazer essa ilustração. Nós temos aqui indivíduos de várias raças, de diferentes gêneros, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, e ainda acho que essa apresentação, essa imagem ainda sofre algumas limitações, como carência de culturas, carência de elementos de diversidade, mas nos auxilia nessa percepção inicial, de que existe uma diversidade entre os seres humanos. Se hoje nós conseguimos lidar com uma certa facilidade com essa diversidade, de reconhecer as diversas pessoas no convívio social e cotidiano, é importante a gente entender que nem sempre foi assim, que no passado houveram grandes diferenças, grandes marcas, que hoje, o que nos parece relativamente normal em termos do nosso convívio social, ainda também apresenta algumas limitações em frente ao reconhecimento das diferenças individuais. Já melhorou bastante em relação ao que era no passado, mas ainda há um caminho longo a ser percorrido para alcançarmos o ideal de realmente reconhecermos e lidarmos com tranquilidade com todas as diferenças. Então, o capítulo inicia-se com a discussão sobre as múltiplas dimensões do ser humano, pensando sobre alguns conceitos. Então, como eu acabei de mencionar, o ser humano é um ser de diferenças e de idiosincrasias. Isso quer dizer que nós temos muito mais diferenças em termos de personalidade, cor de pele, estatura, peso, etc., de maneiras de pensar, de maneiras de reagir, do que similaridades entre outros indivíduos quando nós investigamos a miúde o nosso funcionamento na cultura. Não obstante, as diferenças individuais devem ser tomadas com o maior benefício da espécie, e não como um elemento segregador associado a valores. É exatamente esse conjunto de diferenças que, enquanto espécie, enquanto grupo, nos fortalece, porque estamos aqui, por exemplo, fazendo uma graduação em biologia, e isso é importante porque tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas experiências, com os nossos gostos, com os nossos interesses. Felizmente, nem todos nós
Gostamos, por exemplo, de literatura ou de engenharia ou de artes, e eu não quero desprezar nenhuma dessas habilidades, né, nenhuma dessas características, nenhum desses conceitos, mas sim dizer que nós temos diferenças que fizeram com que nós investíssemos maior interesse, né, nas ciências biológicas do que nessas outras áreas. E, felizmente, para todos nós, ou para o funcionamento da sociedade de um modo geral, existem pessoas que apresentam maior interesse em cada uma dessas outras áreas, de modo a possibilitar, então, a nossa especialização em termos de áreas. Como eu disse, as diferenças individuais nos fortalecem, porque nós somos capazes de reconhecer nossos outros indivíduos e fortalecer o grupo em termos do seu funcionamento. Nesse sentido, entender conceitos como, voltando ao slide, bom ou mal, bonito ou feio, certo ou errado, superior ou inferior, lida com reconhecer juízos de valores que são construídos socialmente. E aí eu trago aqui uma ideia, um conceito complementar ao livro, para nos facilitar o entendimento. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e pré-conceitos pessoais. Não pensando no preconceito como pejorativo, mas um conceito prévio pessoal, normalmente relacionado a valores morais, entendendo que esses valores morais são socialmente construídos, culturalmente construídos. Nesse sentido, o diferente acaba sendo visto como um outro, ou seja, aquilo que nós não somos. Isso gerou conflitos e guerras ao longo da história. Pensar que o outro, o diferente, não é semelhante a mim, faz com que eu entenda, faz com que eu pense em uma certa superioridade, uma certa capacidade que o outro não tem, uma necessidade de fazer sobrevaler o meu desejo sobre o do outro, e isso levou, então, às diferenças de percepções, que leva, consequentemente, a conflitos, guerras ao longo da história. Voltando ao slide, o outro apresenta-se como uma ameaça às nossas verdades, à integridade de nossos valores, nos leva a nos questionar a nós mesmos e relativizar o conceito construído de quem nós somos. Para nós, defender dos conflitos que os outros possam nos causar, para que nós possamos nos defender dos conflitos que os outros possam nos causar, nós os desqualificamos. Nós entendemos, nós assumimos uma superioridade e desqualificamos o outro a partir da sua diferença. Desqualificamos a partir de nossa visão de mundo e de nossos valores, que a compõem uma atitude etnocêntrica que nos faz menosprezar os valores alheios, de uma forma, assumindo, então, que eles são menores, piores, inferiores, em função da forma como eles pensam, da forma como eles sentem, da forma como eles agem. Um exemplo para ilustrar isso. Pensa em termos de torcidas de futebol ou em termos de escolha de partido político. Cada um de nós, em maior ou menor grau, por exemplo, eu pessoalmente não sou muito fã de futebol, então não acabo não me envolvendo, mas cada um de nós, em maior ou menor grau, assume um interesse, valoriza um determinado partido político, ou uma determinada equipe, um determinado time, clube de futebol, ou qualquer outra escolha similar a essa. E, nesse sentido, a gente exalta aquele que nós escolhemos e menospreza a capacidade dos opositores. Daí as brincadeiras, por exemplo, entre torcedores de um time A frente aos torcedores de um time B, e assim sucessivamente, de um time, vou chamar de 1 em relação a um time 2 ou em relação a um time 3, não assumindo uma posição hierárquica por essa questão numérica, mas sim entendendo que são times diferentes ou partidos políticos diferentes ou sabores de sorvete diferentes que podem ser escolhidos numa sorveteria que tem uma diversidade,
e que eu assumo que aquela que eu escolho, aquele sabor de sorvete, aquele time, aquele partido político, é melhor do que os demais. Então, eu desqualifico os demais para supervalorizar o meu. Então, nós os discriminamos, voltando lá para o slide, nós os discriminamos pelos conceitos equivocados construídos sobre o outro através dos preconceitos. Agora sim, o preconceito imbuído de juízo de valor, né? Não como um conceito prévio, mas como um conceito prévio imbuído de valor. Então, a relação com a diversidade tem se apresentado como um desafio para a humanidade, porque é difícil nós reconhecermos, lidarmos, reconhecermos o espaço do outro e lidarmos com o igual. Então, diferentes formas e atitudes frente a ela se manifestam como conflitos, como acordos, tolerância e ou respeito. Então, pode ser tanto problema, conflito, quanto pode ser acordo, tolerância, respeito, etc. Somos iguais, mesmo sendo diferentes. Eu gosto muito dessa colocação, porque ela nos traz essa ideia. Né? Em termos de espécie, nós, seres humanos, somos mais parecidos entre nós mesmos do que entre um ser humano e um cavalo, por exemplo. Não obstante, entre nós, somos todos diferentes. Né? Pensem se a gente estivesse na experiência de uma sala de aula presencial, nos seus pares. São todos com colegas com alguma semelhança, por exemplo, em termos de idade, de faixa etária, mais ou menos em termos de estatura, alguns maiores, outros menores, mas com uma série de semelhanças e pelo menos uma grande semelhança, né, que é o interesse pelo curso que você está realizando. Ao mesmo tempo, na hora que você olha em volta, você reconhece que todos são diferentes. Existem brancos, existem negros, existem pessoas que, como eu, usam óculos, existem pessoas que não têm deficiência visual ou nenhuma debilidade visual, pessoas que usam aparelho auditivo e por aí vai nas mais diversas qualificações dos seres humanos. A dimensão, voltando para o slide, a dimensão da humanidade se manifesta através da diversidade, tanto na dimensão do fenótipo quanto na dimensão cultural, tanto em termos de característica, de manifestação genotípica, então, pelo fenótipo, quanto na dimensão cultural. Pensem, nós somos estudantes do norte de Minas. Se nós estivéssemos no sul do país, provavelmente eu não estaria usando só uma camiseta leve, porque uma característica geográfica, me leva a habitar uma região mais fria e faz com que eu utilize um elemento de uma dimensão sociocultural distinta, que é usar mais roupas de frio, para me adaptar melhor ao clima. De maneira similar, estando aqui no norte de Minas, eu estou aqui usando esse estúdio com ar-condicionado ligado para possibilitar uma climatização do ambiente, então estou modificando o meu ambiente, mas assumindo então essa dimensão cultural em função dessa necessidade ambiental. Recebemos mais luminosidade, porque andamos com menos culpa, uma luminosidade, um calor solar mais intenso no norte. Então, temos características típicas dessa região. Então, a dimensão da humanidade ela manifesta através da diversidade em função tanto do fenótipo quanto da dimensão cultural, da escolha de vestuário. Por exemplo, eu não estou aqui usando um cocá e um saiote porque eu não participo de uma comunidade indígena que traz aí uma dimensão cultural típica dos indivíduos daquela comunidade. Como eu não participo desse código cultural, eu consigo reconhecê-lo, identificá-lo e reconhecê-lo como equivalente ao meu, apesar de eu não fazer o uso desse vestuário. Dando sequência, a busca para desvendar as diferenças e semelhanças humanas tem origem nos primórdios da humanidade. Essas foram construídas a cada momento histórico. Algumas se trajaram de cientificidade no período da modernidade, por exemplo.
né? Então, pensando, por exemplo, lá nas descobertas, né, o período das descobertas das Américas, quando os europeus chegam às Américas, chegam na África, chegam às Índias, eles reconhecem povos com características étnicas, né, cor de pele, por exemplo, diferente, manifestações culturais diferentes da deles, e assumem uma superioridade em detrimento do reconhecimento da cultura diferente daqueles diferentes povos. Então, isso sempre existiu. Eu dei o exemplo do período das descobertas, onde pode voltar mais na história, assim como pensar no momento atual. Um indivíduo, por exemplo, que vive em um grande centro urbano, reconhece as suas demandas e as suas características e considera, por exemplo, superior frente a um indivíduo que vive numa comunidade rural. Em contrapartida, indivíduos de comunidades, por exemplo, de povos tradicionais, reconhece a sua cultura e valoriza, atribuindo um juízo de valor que nem sempre é reconhecido por povos, pelas grandes maiorias, né, dos povos citadinos, né, de pessoas que vivem em cidades. Aqui uma outra imagem para ilustrar. Nem iguais, nem diferentes, somos todos gente. Então, temos aqui diferenças de sexo, homens e mulheres. Como são uma ilustração com crianças, não há ainda uma discussão sobre gênero, ainda está presa apenas na discussão de sexo, mas já há uma diferença entre raças, já há uma diferença, por exemplo, entre a apresentação, de tipo de cabelo, de corte de cabelo, ou da coloração dos cabelos, então há uma variação. Já há o elemento da inclusão de indivíduos ditos, aspas, normais, quanto indivíduos com condições de deficiência, né? E o elemento central, né? Nem iguais nem diferentes, não é falar só das semelhanças ou das diferenças, mas reconhecer, somos todos gente, somos todos seres humanos. E nesse sentido, temos uma série de elementos em comum que devem ser reconhecidos a despeito da diferença. As diversas histórias contadas sobre a origem, né, sobre as nossas origens, apresentam-se através das distinções entre nós e os outros. Essas diferenças configuram-se como estruturantes para o processo de construção dos grupos. O nós acaba se associando a uma ideia de sagrado, de superior, de melhor. E essa associação com o sagrado, entre o divino e o nós humanos, destitui os outros desse sagrado, né? Atribui-nos uma superioridade que é destituída desse outro. E, por seguinte, destitui também a dimensão humana, destitui o outro de sua dimensão humana. Um exemplo histórico clássico, como eu disse, no século XV, as grandes navegações europeias e a conquista das Américas. Ao entrar em contato com os outros, os povos das, aspas, Índias, porque chegou também na África e nas Américas, os europeus se auto-intitulavam-se de nós, com toda a sua bagagem divina, capazes, superioridade tecnológica, por exemplo, e cultural, e questionavam-se de uma perspectiva etnocêntrica se esses outros indivíduos seriam realmente humanos, né? Mesmo tendo uma similaridade física com as dos europeus. Uma compleição física, dois olhos, nariz, boca, ouvidos, serem bípedes, terem mãos, o polegar opositor, etc. Né? Ainda assim questionavam esses negros da África, esses pardos das Américas, são seres humanos? E em alguns momentos eles disseram, não, eles não são humanos. Né? Eles devem ser escravizados, né? Que é uma das marcas maiores, né, de sobrepor a sua cultura à do outro. Então, dando sequência, eles perguntaram-se se esses indivíduos seriam humanos e acabam entendendo que não, que destituem o diferente da condição humana. Não sendo, então, humanos, esses povos têm um valor e uma cultura considerados inferiores. Indagações também assolavam os povos das Américas ao entrar em contato com os europeus. Esses seres eram humanos ou eram deuses? Eu recomendo
a série curta produzida pela Globo, Caramuru, A Invenção do Brasil, que foi reduzida mais ainda em um filme. Né? Você pode encontrar como uma série de uns 4 episódios, né? Uma minissérie de 4 episódios, 4 ou 5, não sei exatamente, ou como um filme, reduzido em um único filme. Caramuru, A Invenção do Brasil, traz bem essa ideia. É uma sátira, uma representação da chegada dos portugueses no Brasil, tendo contato com os índios, assumem essa divindade dos portugueses, porque um deles tem o pau de trovão, né, que na verdade era uma arma de fogo que dispara e dá um barulho tão alto como um trovão, então eles falam do pau do trovão ou pau do raio. É uma sátira, como eu disse, bastante divertida, mas que nos ilustra sobre essas representações e pode nos auxiliar a pensar sobre a temática. Um outro exemplo histórico, né, no Império Romano, apenas alguns indivíduos, os cívitas, né, que é uma expressão atribuída aos indivíduos habitantes da cidade e que indicavam sua posição política, né, então somente os cívitas podiam participar da vida pública. Eram, então, destituídos da vida política, da cidadania e, consequentemente, dos direitos, todos os outros indivíduos. No caso, as mulheres, os escravos, as crianças. Então, você tem a ideia, né, no Império Romano, do cidadão, o cívita, que é o homem branco que participa da vida pública. E os outros, mulheres, crianças, cavalos, escravos, etc., né, que não participam da vida pública, no sentido de não têm voto, não decidem, não escolhem. Né? Então, você tem os cidadãos e os outros. Né? Dando sequência, o Estatuto de Ser Humano e o direito a ter um tratamento adequado a essas condições diferenciavam-se nos diferentes contextos históricos, correlacionando-os aos interesses políticos e econômicos. Então, por exemplo, no Império Romano tinham escravos. Eles invadiam outras cidades e aprisionavam os soldados sobreviventes da batalha, e esses prisioneiros eram tornados escravos. Eventualmente, eles podiam comprar ou conquistar a sua liberdade, voltar a ser cidadãos livres, retornando para suas cidades, para suas comunidades. É diferente, por exemplo, quando já na Idade Moderna, no período das grandes navegações, os europeus brancos invadem os povos africanos ou os povos americanos, aprisionando esses povos e levando esses indivíduos para outras comunidades, para outro lado do oceano, escravizando-os. Porque a lógica aí é do reconhecimento não só de uma igualdade, como acontecia entre os romanos, e de que você foi sobrepujado por uma batalha, mas sim de que o europeu é superior ao negro. E isso ele entende que o negro, então, como um ser animalizado, que poderia ser escravizado e tomado como um animal de força bruta. A cidadania expressa um conjunto de direitos que a pessoa que oferece à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do seu grupo social. Né? Isso começa lá na antiga Grécia, lá com os romanos, você tem os cidadãos ou os cívitas e os demais, os escravos, as mulheres, as crianças. O cidadão escolhe, ele tem direitos, ele participa das escolhas. E os marginalizados, que são excluídos da vida social, né, da tomada de decisão, que são os outros. O código que fornece o passaporte para a humanidade imbrica-se com as múltiplas dimensões da cultura. Né? Cada cultura, cada tempo histórico define o que é o cidadão e o que não é o cidadão. Né? Pensem, por exemplo, no sufrágio universal, o direito ao voto, que é muito recente na humanidade. O direito ao voto das mulheres, que tem pouco mais de 100 anos na nossa história.
né, ou na história da humanidade. Então, é uma oferta de reconhecimento, uma oferta de civilidade, uma oferta de cidadania, né, que é atribuída a esses indivíduos. As crianças, por exemplo, os adolescentes ainda não têm direito a voto, eles ainda não são cidadãos, eles não têm poder de compra, eles não têm poder de produção, poder de decisão. Então, voltando para o slide, aquele que não comunga com determinados princípios que regem uma dada sociedade é o outro, e esse outro é destituído de humanidade. Então, você reconhece a diversidade, então, no contexto global. O mundo globalizado aproxima as culturas diferentes e, por essa proximidade, evidencia a diferença. Pensa, vou voltar no período das colonizações, no período das grandes navegações. Levava-se 1 a 2 meses para sair da Europa e chegar na América. É um período muito longo, não tinha telefone, não tinha internet. Hoje nós vivemos na chamada grande aldeia global. Por quê? Porque nós temos um fluxo de informações indo e vindo muito grande. E isso faz com que nós consigamos, por exemplo, pensar que nós vivemos nas cidades e ter, por exemplo, um restaurante de comida japonesa, um restaurante de comida jamaicana, um restaurante de comida mexicana, que traz um pouco dessa cultura de locais tão distantes e diversos para a nossa realidade. Assim como no Japão, haverão restaurantes brasileiros. Estou trazendo um exemplo a partir da alimentação que traz um pouco dessa diferença cultural. Então, essas diferenças ou semelhanças se reduzem e se fortalecem, configurando-se em novas roupagens frente ao outro. Então, quando a gente pensa nesse mundo globalizado, a gente acaba diminuindo as distâncias e, consequentemente, a gente tem que passar a ver o outro de forma diferente. Quanto mais as culturas do mundo se aproximam, mais são sensíveis às diferenças existentes entre elas. Com a globalização do saber e das comunicações, está-se, pela primeira vez na história, condenado a pensar a unidade humana na base de sua diversidade cultural. Eu normalmente acordo diariamente, uma das primeiras coisas que faço é dar uma corrida no noticiário, pelo celular mesmo, dou uma corrida no noticiário de fatos marcantes do Brasil e do mundo. Por quê? Porque eu entendo que existe uma ligação entre o que acontece lá com a escolha do presidente dos Estados Unidos e o impacto que isso tem para o nosso país, em termos de economia, em termos de política, em termos de repetição desses modelos. Alguns elementos são maiores, outros são menos marcantes. Então, pensando nessa globalização, a gente entende que os processos migratórios e imigratórios contribuem para o fenômeno do confronto e ou da desconstrução e hibridização da construção de identidades. Pensem, por exemplo, nós vivemos aqui no norte de Minas, mas quantos de vocês conhecem outras cidades ou outros estados? Eventualmente, outros países. A experiência de visitar um outro estado te dá a oportunidade de vislumbrar uma outra cultura, e de colocar em confronto, falando isso não é adequado, ou de desconstruir a sua percepção. Peraí, por que não é adequado? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns estados no Nordeste, onde no café da manhã, ao invés de comer pão de sal, eles comem mandioca cozida. Mas por que não é adequado? É só uma escolha em termos de paladar ou tem um elemento cultural, em termos de facilidade do preparo, dos custos do preparo, com variações em termos nutricionais? Então, coloca em confronto ou desconstrói ou até hibridiza, cria a possibilidade de trazer um pouco dessa cultura diferente para cá ou levar um pouco da minha cultura para lá. Esse é o fenômeno da globalização, ou uma das marcas do fenômeno da globalização. E a história é marcada pelo desrespeito às diferenças.
Infelizmente, é um fato, a gente tem melhorado, como eu disse, mas ainda existe muito que avançar. Então, a construção da ideia do respeito à diversidade e aos direitos humanos acentua-se principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nós somos hoje como somos hoje, a gente já ouviu falar muito sobre a Segunda Guerra, e somos, enquanto sociedade, como atualmente somos, depois da Segunda Guerra Mundial. Não só pela extensão do conflito, mas porque ela ter sido um divisor de águas. Como? Voltando ao slide, durante o conflito, a diferença justificava as atrocidades e violências cometidas. Por exemplo, em termos de extermínio de judeus, pela característica étnica ou pela escolha religiosa. Ao fim da guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi fundada. Então, criou-se uma instituição, uma organização, com o objetivo de construir um mundo menos violento e desigual, pautado no respeito humano e tendo como elemento mobilizador de ações o diálogo político entre os países. Então, esse é um dos grandes divisores de águas, não só pela extensão da guerra, mas pelas mudanças de cultura, pelas mudanças de pensamento global que ela criou. Em 10 de dezembro de 1948, a ONU adota a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um documento norteador para pautar o diálogo entre os países. Vejam, a guerra acabou em 1945, levou 3 anos ainda para organizar a ONU, para construir esse documento que determina maneiras de pensar e de reconhecer o ser humano, os povos e as diferentes culturas. Esse documento não obriga os países a aceitarem as suas imposições, mas criam linhas norteadoras que facilitam essa percepção, que facilitam essa compreensão universal. E os países escolhem ser sectários, signatários, e adotar essas propostas ou não. Hoje nós temos a maior parte dos países do planeta signatários das propostas da Declaração dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, o documento proclama todas as condições de humanos e evidencia como é recente a ideia de respeito às diferenças. Então, reconhece brancos, negros, pardos, índios, amarelos como iguais, indivíduos normais, indivíduos com deficiências, indivíduos com limitações, indivíduos com condições de doenças crônicas, todos com suas diferenças e necessidades, mas assumindo a ideia de respeito a essas diferenças. Então, ele abarca tanto as diferenças étnicas, as diferenças de gênero, de religião e de todas as outras minorias, reconhecendo que, como minorias, agrupamentos de pessoas. Então, a minoria é um termo relacionado à inferioridade numérica de parte menos numerosa de uma corporação deliberativa que sustenta ideias contrárias à do maior número. Ou seja, grupos menores, mas que têm ideias que diferem do grupo hegemônico, do grupo maior. Ou ainda, minoria como inferioridade de número, a parte menos numerosa de um corpo deliberativo. Algumas vezes, as propostas das minorias são importantes de serem reconhecidas, ouvidas, em prol de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais, eu vou chamar de, pensando aqui somente no termo evoluída, mas o termo evoluída ele é atribuído de um juízo de valor, mas de uma sociedade mais justa ou com menos diferenças, mais tolerante. Essa era a palavra que eu buscava, uma sociedade mais tolerante. Ou seja, a percepção de que existe um outro distinto do nosso que se forma as ideias de discriminação. Tem um outro que não é igual a mim e eu começo a discriminá-lo.
Então, trabalhar com as ideias de reconhecimento e tolerância visa-se diminuir essa discriminação. As diferenças podem ser, como mostra a imagem, em função da escolha de parceiros sexuais, em função de grupos religiosos, de cor de pele, de características de indivíduos, por exemplo, os obesos, de portadores de deficiência, das mães solteiras, de gestantes, ainda de grupos étnicos formados em função de escolhas religiosas das mais variadas ordens, que criam essas discriminações. Na Convenção relativa à luta contra a discriminação, no campo do ensino é apresentado por uma proposta, o campo do ensino foi apresentado como uma proposta pela Unesco na década de 1960, que em seu artigo 1º traz o termo de discriminação, que abarca a seguinte ideia: qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência, e por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, então ricos e pobres, nacionalidade que o indivíduo nasceu, condição econômica ou nascimento, mais rico, mais pobre, posição de nascimento, ser filho único, ser filho de 10º filho de uma família, que tem, então, por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino. E, principalmente, então, só dando uma explicada aqui, o documento da ONU dispõe a ideia claramente do que é discriminação para pensar na educação, para pensar o que é uma discriminação no contexto educacional. Pensem, por exemplo, que a China teve uma política pública de regulação da taxa de crescimento populacional. Então, as famílias só podiam ter um filho. Isso é um fato. Então, quando se tem esse tipo de política pública, o número de nascimento, da posição do nascimento cria marcas muito significativas. Hoje, essa política pública já está bastante diluída, bastante enfraquecida, e é possível famílias terem mais de um filho, mas isso impacta na forma de percepção das pessoas. Por exemplo, na época que essa política pública, ao passar de um tempo do estabelecimento dessa política pública, a gente passou a ter, por exemplo, uma geração inteira, um grupo aí de um intervalo de 25 anos, uma geração inteira de indivíduos que não tinham irmãos. Então, o conceito de irmão cai um pouco por terra. Por quê? Porque sua família só pode ter um filho, esse indivíduo não vai ter irmãos. Se ele não tem irmãos, não tem o conceito de tios, não tem o conceito de primos. Então, são relações que se modificam de uma maneira muito marcante. E aí, pensar na discriminação em função da exclusão, limitação ou preferência por esses diversos motivos que levam, principalmente, voltando lá para o slide, a privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas aos diversos tipos ou graus de ensino. Você não pode estudar porque você é desse sexo, dessa raça, dessa cor, como já aconteceu no passado, por exemplo, em grandes nações. O indivíduo não podia estudar porque era mulher ou porque era negro. A limitar a nível inferior a educação de qualquer pessoa ou grupo. Por exemplo, ainda hoje no Brasil, os indígenas são altamente discriminados em função da sua língua, em função da sua cultura, ao ingresso nas instituições públicas de ensino superior. Sob reserva do disposto no artigo 2º da presente convenção, instituir ou manter sistemas de estabelecimento de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas. Não é difícil a gente lembrar que houve, por exemplo, no período da segregação nos Estados Unidos, escolas para brancos e escolas para negros, como um exemplo de ilustração. Como nós temos ainda hoje no Brasil, escolas, como eu disse, para povos indígenas.
Uma forma de mitigar isso são, por exemplo, as políticas públicas de cotas, né, para negros, depois para mulheres, para pobres, para o ingresso no ensino superior. Né? De impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a dignidade do homem. Então, o termo lá é descrito da dignidade do homem, mas eu prefiro o termo do ser humano, acho que ficaria melhor. Então, de impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições incompatíveis com a dignidade do ser humano. Veja que o texto produzido na década de 60 não considerava aquele momento, e é por isso a gente fala dessa evolução, essa distinção em termos de gênero. Né? Agora nós temos, e por isso eu sugiro a substituição do termo do homem do ser humano. Para tal, né, já que ele está determinando o que é discriminação, ele considera o termo também tolerância, tido como respeito, aceitação e apreciação da rica diversidade de culturas no mundo, reconhecendo as suas diversas formas de expressão e formas de ser humano, né, de ser um ser humano. Isso é reforçado através do conhecimento, da abertura, da comunicação e da liberdade de pensamento, consciência e crença. A minha religião não é melhor do que a do outro, minha maneira de pensar não é melhor do que a do outro, são diferentes, mas igualmente compatíveis. Então, a tolerância considera a harmonia na diferença, não apenas como um dever moral, mas também como um requisito político e legal, né, em termos de lei. As pessoas nascem diferentes, mas tornam-se iguais quando seus direitos são garantidos e podem se tornar membros integrados do conceito social, do contexto social. Nós nascemos diferentes, mas podemos ser tidos como iguais quando a sociedade, a cultura, assim possibilita, assim permite. Ou vão ser mais reconhecidos como diferentes quando a cultura também estabelece essa necessidade. Por exemplo, em breve nós vamos ter um elemento diferenciador, que vão ser indivíduos vacinados da pandemia e indivíduos não vacinados. E como na nossa cultura está se discutindo sobre a liberdade de assumir ou não a vacinação, né, de querer ou não ser vacinado, isso vai gerar um elemento segregador, por exemplo, em mercado de trabalho, né, em adesão ou não a determinados locais, como restaurantes, por exemplo, como já está acontecendo no momento nos Estados Unidos, que para você fazer uma visita, você já deve apresentar um cartão de negativo, um exame negativo de Covid para passar na fronteira, para entrar. E mesmo isso não é válido para nós brasileiros, né? Eles não estão recebendo brasileiros, pois reconhecem que as nossas políticas públicas de vacinação e de contenção do vírus estão muito precárias. Então, cria-se mais segregação ou menor segregação em função dos processos civilizatórios. Um dos elementos para que haja uma condição de igualdade entre as pessoas é a existência de uma isonomia mínima no plano da organização social. Isonomia, também acrescento, é tido como um princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Por exemplo, a ideia de um concurso público você fechar o portão a tal horário e criou uma situação de igualdade para todos. Todos devem se apresentar até aquele horário, usando determinada vestimenta, portando determinado material. Na atualidade, a visibilidade dessas questões é meramente em função de as pessoas se sentirem respaldadas pela divulgação e pela repercussão midiática de seus direitos. No contexto brasileiro, as diferenças se apresentam de forma acentuada, com muitas lutas de diferentes grupos que têm se manifestado no intuito de assegurar os seus direitos.
comunidades negras, povos que vivem, comunidades periféricas, pessoas que vivem em favelas, grupos LGBT, ou qualquer que seja a nova sigla atribuída, né, LGBTQI+, grupos religiosos e por aí vão as mais distintas diferenciações que se apresentam com diferenças acentuadas. Nesse sentido, voltando ao slide, a educação, quer seja no contexto escolar ou fora da escola, tem uma incumbência de evidenciar essas questões para que se possa refletir e agir no âmbito do desrespeito às diferenças. Fechando aí, avançando para fechar o capítulo, por que a questão da diversidade cultural ou multiculturalismo entrou na agenda de múltiplos contextos sociais e da educação? Então, algumas posições para a resposta a essa questão da diversidade. Por que a diversidade cultural entrou em pauta de discussão na educação? Primeiro, a globalização que se acentuou de forma significativa na transição do século XX para o século XXI. Quando a gente pensa na globalização, nessa ideia de uma aldeia global, a gente tem mais marcada essas diferenças individuais. As marcas dos conflitos étnicos, assim como dos conflitos religiosos, que levam a refletir sobre as questões do desrespeito às diferenças culturais e as suas consequências. São elementos extremamente marcantes. Similarmente, a globalização de forma resumida, um estreitamento das relações econômicas, políticas, sociais e culturais de diferentes contextos mundiais, transformando o mundo em uma aldeia global. Vejam, mundialmente, eu gosto também dessa imagem como uma metáfora, vejam aí diferentes marcas. A gente pega símbolos, a gente pode pegar ali símbolos em cima ali do café, e pelo símbolo do café a gente sabe que é uma marca, Nescafé. Logo abaixo, aquele símbolo de circulinhos ali, é uma marca de veículos. Acima, os dois semicírculos, vermelho e azul, também indicam uma outra marca. As duas marquinhas arredondadas em amarelo mais à esquerda trazem uma outra marca, e assim sucessivamente, todas essas marcas são globalmente conhecidas ou reconhecidas no nosso planeta. Então, são marcas dessas diferenças que transformaram o mundo numa aldeia global. Marcas, por exemplo, ali como a da Toyota, que vem do Japão e é facilmente reconhecida no Brasil. E, sucessivamente, outras mais. Um vídeo interessante, então, para expressar essa ideia de globalização é o clipe chamado Black or White, do cantor Michael Jackson, que ele vai estar disponível nesse link do YouTube e que eu vou disponibilizar para a gente também. Está disponível, na realidade, já vou disponibilizar, não, já disponibilizei, no nosso AVA. Tem um linkzinho lá para acesso a esse vídeo. As aproximações das culturas revelam formas idiosincráticas da sociedade, de mostrar essas diferenças. A gente vê isso muito facilmente no vídeo do Michael Jackson, que migra com muita rapidez, muita velocidade de um local para outro, demonstrando diferenças entre povos, entre culturas, entre religiões, e que o mundo é um único mundo. As condições sociais, políticas e econômicas no plano global ressoam nos contextos educativos e de forma expressiva no contexto escolar. A gente consegue ver essas diferenças que acontecem no mundo sendo replicadas no microcosmo de dentro de uma escola. A ampliação da visibilidade das diferenças culturais nos traz outra perspectiva de autopercepção, de percepção do outro e da possibilidade do convívio na pluralidade cultural, através da expressão do multiculturalismo. O autor Torres afirma que a ideia de multiculturalismo é marcada por 3 dimensões: uma educação antirracista,
né, de diferenciações de raças, um movimento social de globalização, de reconhecimento do multiculturalismo e uma tentativa de reformulação curricular específica. Então, mudar o currículo para que nós tenhamos essa elucidação de uma proposta de reconhecimento e tolerância das diferenças. Eu vou ilustrar isso com um exemplo bem concreto. Né? Eu estudei, fiz graduação, a minha primeira graduação, há mais de 20 anos atrás. Eu fiz ensino de formação básica, fundamental e médio, há mais de 20 anos atrás. Essas discussões de multiculturalismo, ou como nós estamos tendo aqui uma disciplina de ética, de educação e diversidade cultural, não foram discutidas nem na minha formação de ensino fundamental ou ensino médio, que é o que nós estamos preparando vocês para tal, nem na minha formação de graduação, tanto em psicologia quanto em educação, né, na licenciatura, na pedagogia, para pensar nas licenciaturas, por não ser, à época, um elemento educacional ou de discussão na educação, uma pauta de discussão na educação tão forte. Isso foi ganhando força nos últimos 20 anos, né, a ideia do multiculturalismo, a ponto de eu me interessar pelo assunto, estudá-lo, buscar as informações em diversas fontes e estar aqui, nesse momento, ministrando uma disciplina regular no currículo educacional de vocês. Educação e diversidade cultural é uma disciplina regular do nosso curso, que prepara vocês para uma atuação como futuros professores, de modo que vocês reconheçam essas diferenças e minimizem os seus impactos. Voltando para o slide, multiculturalismo não é simplesmente o fato de haver várias culturas em um mesmo lugar, mas também a forma como os poderes legais, o Estado e aqueles legitimados pelos múltiplos contextos sociais, por exemplo, a escola, a mídia, a religião e outros, apresentam, organizam e articulam essas várias culturas a fim de que todos ou todas sejam tratados como iguais. Então, não é só ter várias culturas no mesmo lugar, mas articular-se para que todas essas culturas sejam reconhecidas equitativamente como iguais. Não há uma melhor ou uma pior. Né? E aí, caminhando para o fim, uma dupla indagação. Quem somos ou quem nós podemos ser? A compreensão de nós mesmos a partir do outro. A ideia de nos espelhar, que vamos discutir muito melhor no próximo capítulo, a partir do reconhecimento do outro. Então, compreender a construção das identidades requer um entendimento dos movimentos da sociedade no decorrer da história. O momento histórico que nos interessa é a contemporaneidade, chamada de modernidade tardia ou de pós-modernidade, que é o período no qual a identidade é reconhecida como múltipla. Há diversas identidades em cada sujeito, o qual está inserido em um contexto social. Pensem, eu vou falar de mim como exemplo para ilustrar, mas pensem na realidade de vocês. Em determinados momentos do meu grupo familiar, eu sou o filho. No caso, o filho mais velho no meu grupo familiar. Sou o irmão mais velho. Em um outro agrupamento familiar, eu sou o pai. Eu sou o marido. Nesse momento, eu sou o professor. Vocês são os alunos. Então, cada uma dessas condições me atribui uma determinada identidade, uma determinada ideologia, um determinado papel social que cria as condições da minha atuação, que vai ser melhor, mais esperada ou menos esperada, mais adequada a esse papel ou menos adequada. Além disso, eu sou um homem pardo, com alto nível educacional, torcedor dos times X, apreciador das discussões do partido Y, e por aí vai. Né? Ou seja, cada uma dessas escolhas que eu fiz, né, pertenço ao grupo religioso tal, e cada uma dessas escolhas
fazem parte de uma ideologia de cada um desses grupos, que eu não acho que é melhor ou pior do que qualquer outro, e que constituem uma identidade múltipla. O conceito de identidade destaca que o ser humano não constrói seu pensamento isoladamente, tá? Uma imagem parece que corta aí a palavra não no slide. Mas o conceito de identidade destaca que o ser humano não constrói seu pensamento isoladamente no contexto no qual está inserido. O indivíduo pensa através das categorias de valores enfronhados na vida social. A gente pensa como pensa porque a gente está nesse contexto, nessa localidade, nesse momento histórico, sociocultural. Se a gente vivesse há 50 anos atrás, a gente pensaria de outra maneira, 100 anos atrás de outra maneira, daqui a 50 anos as pessoas vão pensar de outra maneira. Se a gente está aqui no norte de Minas, a gente pensa de uma maneira, se a gente vivesse em São Paulo, pensaria de outra maneira, se vivesse no sul do Brasil, de outra maneira, se vivesse no Japão, pensaria de outra maneira. Okay? Então, a identidade ela é constituída, né, a partir desses contextos que nós estamos inseridos e nunca isoladamente. Os conceitos de identidade estão imbricados nas dimensões ideológicas da sociedade. As relações de identidade se constroem através das diferenças e das semelhanças, e é nesse processo comparativo, engendrado em um sistema cultural simbólico, que se dá a compreensão de quem eu sou e de quem nós somos. Né? Então, por exemplo, as questões de identidade sexual e ou identidade de gênero, as questões de raça, as questões dos reconhecimentos de grupos religiosos. Coloco aí 3 imagens para nos auxiliar a pensar quanto à constituição das nossas identidades. Quando há a percepção por parte do sujeito de uma aproximação de sua forma de expressão cultural ou fenótipo, né, pode ocorrer um sentimento de pertença em relação a um determinado grupo, ou também o inverso, né, causando a não pertença ou a exclusão. Quando uma criança negra, você já assistiu naquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? É um seriado que eu indico que ilustra bastante bem essa percepção de não pertença. É um seriado que se passa nos Estados Unidos, se não me engano, numa vizinhança pobre de Nova York, em Queens, onde uma família negra, sentada no personagem do Chris Rock, o Chris, é um ator norte-americano famoso, o Chris Rock, um comediante, que relata suas experiências na infância, parte reais, parte ficcionais, mas a série Todo Mundo Odeia o Chris, então ele é um jovem de uma família negra que reside num bairro pobre e é o único garoto negro numa escola pública de brancos. E aí ele vivencia, né, diversas situações de segregação, de discriminação e esse sentimento de não pertença ou de exclusão em função dessas diferenças que ele reconhece. Tá? Então, eu recomendo, quem não conhece a série, procure no YouTube um episódio da série Todo Mundo Odeia o Chris, e vejam essa diferença. Pela uma expressão cultural, ele é pobre, e pela expressão fenotípica, ele é negro, que caracteriza ele como diferente naquela escola. Quando olhamos o outro a partir do nosso ponto de vista cultural, lançamos mão de um cabedal valorativo cultural, socialmente introjetado em nós, e de atribuições de qualidade em relação ao seu modo de ser, de pensar e de agir. A gente não consegue olhar o outro neutro e isoladamente. A gente olha para o outro a partir das nossas referências, reconhecendo ele como melhor ou pior, bonito ou feio. Lembra que eu falei lá no ensino? Juízos de valores que estão introjetados em nós pela nossa experiência. Por exemplo, comer com colher ou com garfo ou com hashi, com pauzinhos, diz da nossa experiência cultural. Nenhum é melhor ou pior, mas a nossa cultura, aprendemos, consideramos adequado assim. Então, esse processo é chamado de etnocentrismo, ou seja, perceber a cultura do outro como periférica a partir da sua própria. Ela é periférica porque ela não se enquadra no reconhecimento daquela
que é a minha, que eu reconheço como o nós, que é exacerbado, que é superior. Dessa forma, para pensar sobre quaisquer questões referentes à igualdade ou desigualdade, deve-se ter discernimento da necessidade de se despir da visão dos valores culturais de seu próprio grupo como superior e tentar compreender e respeitar as culturas que circunscrevem o complexo sistema cultural humano. A proximidade com as diferenças abre um leque de possibilidades para o exercício do respeito ao que não é familiar, né, respeitar o que é diferente, e para a apreensão das diversas possibilidades de ser, de pensar, de agir dos seres humanos. Né? Então, podemos fechar aí com essa imagem que eu já usei para a abertura da nossa disciplina no AVA. Né? A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Tá? Então, fecho aqui essa primeira aula introdutória, primeiro capítulo da nossa discussão, e a gente vai ampliar essa discussão nas aulas seguintes. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e reforço, né, que sigam avançando com a formação, com os bons procedimentos de estudo e não deixem o material acumular. Acho que por hoje é só, pessoal. Nos encontramos em breve.